Entonces, en la unidad que estamos trabajando ahora, que está en la página 20, vamos a hablar un poquito sobre la interpretación de texto, vamos a hablar un poquito sobre literatura, ¿no? Y es que interpretación de texto para mí es uno de los temas más importantes cuando estudiamos español, pero no solo español, ¿no? Porque interpretar un texto es muy importante, es extremadamente importante en cualquier segmento, puede ser portugués, geografía, historia, y es a veces una deficiencia que muchos de nosotros tenemos a veces para entender lo que está diciendo el autor en aquel texto. Más que esto, cuando hablamos de lengua extranjera, en este caso español, a veces, por ejemplo, nuestro mayor error, ¿no?, para muchos de nosotros, es pensar que porque español y portugués son semejantes, están diciendo lo mismo. Y la verdad es que no. ¿Por qué? Porque portugués y español son dos lenguas latinas, ¿no? Vinieron de la misma rama, ¿no?, del mismo árbol, pero tienen sus peculiaridades, sus características muy particulares. Entonces no podemos pensar que portugués sería un español mal hablado o al revés, ¿no? Y el portugués sería un español mal hablado o el español portugués mal hablado, o sea, nada de esto. Cada uno es cada uno, cada idioma es cada idioma, y es importante cuando estudiamos español pues saber qué está hablando el autor dentro de un contexto aparte de nuestra lengua, ¿no?, que sería portugués en este caso. Entonces, portugués está aquí, español está aquí, y no podemos pensar que porque son semejantes significan lo mismo, ¿no? Pero la interpretación de texto tanto da para portugués y español, entonces esta clase puede ayudaros incluso en la interpretación de texto independiente del segmento que sea, ¿no? Interpretar texto es extremadamente importante, no importa cómo sea, ni dónde venga, ni cómo venga, ¿no? Es importante saber cómo leer, cómo interpretar, qué está diciendo el autor y qué espera, ¿no?, el ejercicio que estamos haciendo cuando leemos ese texto, ¿no? Entonces, el texto empieza diciendo así, el ejercicio: ¿cuál fue el último libro que leíste? Fijaros bien que aquí ele está já empezando, está provocando, ¿no?, o aluno brasileiro, está provocando o aluno brasileiro, porque ele empieza dizendo: ¿cuál fue el último libro que leíste? O sea, muchos de nosotros a veces no leemos casi nunca, mal leímos lo que nos recomienda la escuela, ¿no? Entonces, a veces ni eso. Entonces es importante tener un poco de cuidado, porque la pregunta aquí no está basada en un texto, está simplemente preguntando para ti: ¿cuál fue el último libro que leíste? Y ahí viene la siguiente pregunta: ¿te gustó? ¿Por qué? Entonces aquí es importante saber, primero tengo que pensar, ¿cuál fue el último libro que leí? Y después yo digo si me gustó o no me gustó, y aquí viene el uso del verbo gustar. Vimos en las clases pasadas, ¿no?, cómo usar el verbo gustar, que es un verbo con dificultad específica. A mí me gusta, a ti te gusta, a él le gusta, ¿os acordáis? Entonces aquí ya viene queriendo que el alumno pues explique usando el verbo gustar. Ah, pues me gustó por eso, ¿no? Y después viene: al buscar nuevos libros para leer, ¿sigues las sugerencias de otras personas? Entonces, cuando en español, cuando una pregunta está digamos, direccionada para mí, directamente para mí, no con base en un texto, entonces es importante que yo dé énfasis en la respuesta. Ah, yo pienso que, yo creo que, yo opino que. Eso es una énfasis, se llama énfasis. Cuando yo digo que aquello es una opinión personal. Porque si esta pregunta viene en una prueba, por ejemplo, y un alumno de aquí y otro de aquí, y cada uno dice una respuesta diferente, ¿cuál de los dos ha hecho mejor, ha hecho bien? Pues si los dos dicen vuestra opinión, dando esa énfasis, yo creo que, yo pienso que, yo opino que, yo estoy parcialmente de acuerdo, yo no concuerdo, no importa lo que él va a decir después. Estando dentro del contexto, pues ambos habrán hecho bien. Ahora, si yo digo, por ejemplo, ¿qué te parece la violencia en Belo Horizonte? Mal. No, mal no, ¿por qué mal? El texto no dice nada, está preguntando para ti. Pues yo creo que la violencia en Belo Horizonte, entonces tienes que manifestar vuestra opinión, dar énfasis que esta es vuestra opinión sobre algo, ¿no? Y él empieza el texto diciendo esto, ¿no?, las dos preguntas iniciales. Bueno, ahí viene, el texto se llama Libros y más libros. Importantísimo, parar un poquito en el titular del texto
Y después la fuente, saber de dónde salió ese texto. Aquí en este caso me parece que es un blog, ¿no? Pero podría ser, por ejemplo, un periódico, podría ser un libro, no sé, de algún escritor, de algún autor famoso, no, pero bueno, hay que saber siempre las fuentes. Y a veces viene incluso año, que es importante saber en qué contexto aquel texto se escribió, ¿no? El autor pues lo escribió, ¿no? Lo editó, lo hizo, ¿no? Ahí dice, buenos días princesa, está entre exclamación, buenos días princesa, de Blue Jeans. Entonces, buenos días princesa sería el nombre del libro. Ahí le dice, la historia nos abre las puertas a una noche de sábado en que los miembros del Club de los Incomprendidos salen de fiesta. Club de los Incomprendidos está entre comillas, ¿no? Entre aspas, cuidado con esto. Ahí viene, salen de fiesta, dos puntos. Chicos, una cosa, siempre cuando leemos algo y viene dos puntos, no podemos pasar rápidamente, hay que parar un poquito. Porque cuando hay dos puntos, normalmente lo que viene después va a explicar, a aclarar lo que el autor ha dicho antes. Entonces, cuidado con los dos puntos, porque lo que viene después va a ayudarte a entender lo que él ha dicho antes. Entonces, él dice que los miembros del Club de los Incomprendidos salen de fiesta. Valeria, Esther, Raúl, Bruno, Mary y Eli. Es decir, estos son los componentes del Club de los Incomprendidos. ¿Habéis visto cómo es importante saber parar un poquito en esos dos puntos? Ahí sigue. El grupo ha quedado y colarse en una fiesta con los carnes falsos que han conseguido celos, desengaños, despedidas. A lo largo de sus páginas descubriremos que, pese a todos esos problemas, la amistad es lo que primará. Bueno, chicos, aquí hay una cosa que me gustaría llamar la atención. Primero, ele está usando aqui a estrutura de pretérito perfeito composto, já hemos visto em classe. Quando ele diz ha quedado y han conseguido, veis aí o verbo haber, ha y han, el auxiliar, com o participio quedado e conseguido. Então, cuidado com isto, porque a estrutura do pretérito perfeito composto é uma estrutura verbal própria de Espanha, não são todos os países que usam essa forma verbal. Então, há que parar um pouquinho. Por quê? Porque já vimos antes, em classe, que esse tempo verbal ele se refere a um passado mais recente, não é uma coisa já de há muito, não? Então, aí tem um pouco de cuidado. E ele disse aqui, há uma expressão que ele usa, pese a todos esses problemas, pese a seria o mesmo em português como apesar de, ou em espanhol, pese a seria um sinônimo de aunque. Já vimos que aunque, que neste caso pese a, é uma conjunção adversativa. Isso é muito importante saber, porque, primeiro, quem indica a conjunção adversativa? Vai indicar uma oposição de ideias. E neste caso, mais especificamente, uma concessão. Então, por isso, há que parar quando estamos lendo e encontramos uma conjunção. Porque o uso daquela conjunção vai a dar-nos ideias, não? De lo que está tentando transmitir o autor. Por isso, não podemos passar rapidamente se vimos uma conjunção. Paramos primeiro para entender por que esta conjunção está aqui. Se é uma conjunção adversativa, neste caso concessiva, que concessão há aqui? Ele diz, celos, desenganos, despedidas, a lo largo de suas páginas descobriremos que, pese a todos esses problemas, a amistade é o que primará. Fijaros bem naquilo que dijo. Ele disse que, apesar de los problemas de celos, que são ciúmes, desenganos, despedidas, ou seja, apesar desses problemas todos, a amistade é o que primará. É decir, o autor está dizendo que, apesar de eles terem todos esses problemas, o que vai importar entre eles é a amizade. Então, essa ideia, eu só vou entendê-la, só vou concluí-la se eu sei que pese a é uma concessiva, é uma conjunção. Por isso, devemos ter um pouco de cuidado quando la encontramos. Ele sigue. Tenía este libro en la estantería prácticamente desde que salió a la venta, pero, otra conjunción, no ha sido sino hasta ahora que tengo la saga completa en mi poder y que se va a estrenar su adaptación cinematográfica que me he animado a adentrarme en esta nueva historia de Blue Jeans. Quiero llamar la atención otra vez por la conjunción pero
que é outra adversativa, não? Neste caso indica claramente um contraste. E vem outra conjunção em seguida, fijaros, pero não ha sido, pretérito perfeito composto, sino hasta ahora. Sino, outra conjunção adversativa, já vimos em classe, quando usamos sino, é uma conjunção que sempre venderá com frases negativas, não usamos sino com frases afirmativas. Para usar sino é porque estamos negando algo e vamos corrigir esta negativa, não? Ou esta negação. Então, eu digo que não existe sino aquilo, então, fijaros, a conjunção está aqui em meio, o que vem antes e o que vem depois, pois há uma oposição de ideias, onde uma vai corrigir o que dijo a outra. Por exemplo, se eu tenho uma frase, e aqui vem a conjunção sino, e depois a frase sigue, esta frase aqui normalmente é negativa. Ele está dizendo, não existe, senão isto. Então, ele vai corrigir o que ha dicho anteriormente. Neste caso, ele está dizendo aqui que não ha sido senão hasta agora que tenho a saga completa em meu poder e que se vai estrenar sua adaptação cinematográfica. Sempre é importante quando aparecem as conjunções, porque eles estão informando algo. Uma conjunção, que neste caso é uma adversativa, mas poderia ser uma conjunção que indica uma finalidade, uma consequência, uma adição, uma alternância. Por isso as conjunções são importantes nos textos que leemos, especialmente quando fazemos um concurso de Enem, por exemplo, de vestibular. Aí ele continua. A trama se desenvolve em tão solo 4 dias e se narra em terceira persona, desde o ponto de vista de cada um dos protagonistas, de forma que se vá alternando de um capítulo a outro. Também viajaremos ao passado, 2 anos atrás no tempo, quando os 6 não eram mais que meros conhecidos. Sin embargo, as experiências da vida os han transformado e já não estão tão unidos como no princípio. Outra vez, outra conjunção, sin embargo. Sin embargo, em português, é o mesmo que entretanto, no entanto, porém, não é isso? E quando aparece sin embargo, então, está nos dizendo que há uma oposição de ideias. Fijaros bem quando ele diz, mira, sin embargo, as experiências da vida os han transformado e já não estão tão unidos como no princípio. Mas antes disto, ele disse, quando os 6 não eram mais que meros conhecidos. Aí vem lá a oposição. Está dizendo que antes eles eram meros conhecidos, ou seja, não mais que isto. Pero o que lhes fortaleceu, o que lhes uniu, foram as experiências que tiveram depois. Então, ele diz, mira, quando os 6 não eram mais que meros conhecidos, sin embargo, as experiências da vida los han transformado e já não estão tão unidos como ao princípio. Por quê? Porque ele está dizendo que, aunque eram meros desconhecidos, vamos dizer assim, as experiências que vivenciaram, que passaram, pues transformou suas vidas, não? Então, vês que é importante essas informações quando identificas em um texto a conjunção em que aparece, não? Neste caso, uma oposição, mas poderia ser poderiam ter outras características, como comentamos antes. E ele sigue. Pese a ser um livro bastante extenso, a pluma de Blue Jeans hace que se disfrute a leitura sem apenas dar-te conta. As situações que se cuentan são tão reais e comunes que bem podemos sentir-nos identificados com elas, já seja porque nos han ocorrido em nossa adolescência, se te pilha um pouco lejos já esta etapa, ou bem porque lo ves no dia a dia incluso a qualquer idade. Quero chamar a atenção da palavra apenas, que seria poderíamos dizer, uma heterosemântica em espanhol. Já falamos em classe sobre a diferença entre as heterosemânticas, as heterogenéricas, as heterotônicas, e neste caso apenas, que em português normalmente usamos como só isso, né? Eu tenho apenas isso, eu só fiz apenas aquilo. E em espanhol, ele apenas, neste caso, seria quase não, ou seja, quase não. Olha como cambia a situação. Ele está dizendo, não? Vamos explicar isso aqui. Pese a ser um livro bastante extenso, a pluma de Blue Jeans hace que se disfrute a leitura sem apenas dar-te conta. Ou seja, você quase não percebe. Você
quase não percebe e você já está desfrutando, está gostando, né? Está dizendo que o livro te contagia, né? A história é tão contagiante que quase sem perceber você já está desfrutando daquela leitura do livro, né? As situações que se cuentam são tão reais e comuns que bem podemos sentir-nos identificados com elas, já seja porque nos han ocorrido, aí o pretérito perfeito composto outra vez, e ele sigue, não? Bom, aí al final ele diz, em resumo, Buenos Dias Princesa é um livro que trata de amistade, amor, envidia e celos, importantíssimo. Sempre nos últimos momentos do texto, no último párrafo, ele vem trayendo todo o que ha dicho antes. Cuidado com isto, não? Então ele está dizendo, em resumo, Buenos Dias Princesa, e ele vem dizendo que é o livro. Trata de amistade, de amor, de envidia, né, que é a inveja, né, em português, celos, que são ciúmes, em geral, os problemas adolescentes de todo jovem de calle, com os que muitos leitores poderão sentir-se identificados com um final que te dará ganas de mais. Aqui é importante, então, o que significa jovem de calle, né, jovem de rua? Podemos pensar que é jovens comuns, né, um jovem comum do dia a dia, né, nada muito diferente, né? É o que geralmente acontece com os jovens nessa idade, né? Adolescência. E isso ele está chamado aqui de jovem de calle, né? E habla incluso de los problemas de adolescência. Então, se agora mesmo tivéssemos que dizer de que trata o livro, né? Qual é a essência do livro Buenos Dias Princesa? Os temas adolescentes, não? Os temas que um adolescente pues vive em seu dia a dia, não? Que seria a envidia, o amor, a amistade, os celos, não? Então, nada, chicos, basicamente isto é o que está dizendo o texto. Me gostaria de pedir perdão a vosotros por el ruido, não? Que em la calle pues se hizo em algum momento ou outro, porque estão construindo, estão reformando aqui, arreglando a calle. Por isso o ruído pues, nos molesta um pouquinho. Mas, bom, isso seria a classe de hoje. Eu espero que podáis agora fazer os exercícios que estão na página 21 e nas próximas classes vamos comentar sobre as respostas que habéis posto e ampliar um pouquinho mais o entendimento desse texto, não? O mais importante é saber que para interpretar um texto não podemos, como estudantes, ou não podemos passar, digamos, com uma visão um pouco muito pequena, muito sutil, não. Há que profundizar um pouco mirando as estruturas, porque cada palavra tem um sentido em si mesma, cada palavra tem um significado e por isso o autor usa essas palavras em seu texto. E naquele momento há que saber o que quis dizer o autor quando usou esta expressão, esta palavra ou outra. Vale? Hasta